E aí pessoal, tudo bem? Eu, professor Emilson e a professora Priscila estaremos aqui resolvendo com vocês nesse vídeo as questões da avaliação. Vamos lá? Então, a questão número 1 fala o seguinte: um reservatório com formato cilíndrico tem o raio de 2 metros e a altura é 10 metros. E logo em seguida, além de mostrar a imagem, a questão pergunta qual o volume desse reservatório ou desse cilindro. Então, alunos, não sei se vocês lembram como calculam o volume dos prismas e dos cilindros. O volume do prisma e do cilindro basicamente se resume à área da base, assim como eu registrei aqui, AB, ou seja, a área da base, vezes a altura. Na matemática, a gente representa a altura com a letra H. Só que a área da base de um cilindro é a mesma coisa que a área de um círculo. Então, como é que a gente calcula a área de um círculo? A área dentro de uma circunferência. É assim. Π vezes R ao quadrado, vezes a altura. Então, temos que o volume do cilindro é πr ao quadrado vezes a altura. Então, podemos aqui marcar e lembrar sempre que o volume do cilindro é isso daqui. Beleza. Então, agora vamos substituir os valores. Vamos lá. Volume é igual. A questão fala que o raio ele é igual a 2. Então, vamos repetir o π vezes raio igual a 2, 2 ao quadrado, vezes a altura, que é 10. Temos, então, volume igual a π vezes 4 vezes 10. A questão também pede para considerar o π igual a 3,14. Então, temos que o volume do cilindro é 3,14 vezes 4 vezes 10, 40. Então, o volume do cilindro é igual a 125,6. Legal, não é? E como ele dá a medida em metros, então é metros cúbicos. Vamos lá marcar X? Conferindo as alternativas, chegamos à conclusão que é essa terceira aqui. Vamos lá. Agora a segunda questão, ela vai falar assim: uma criança está brincando com bolinhas numeradas de 1 a 15. E a questão fala que, no decorrer da brincadeira, uma das bolinhas cai da caixa que ela está brincando. E a pergunta é a seguinte: determine a probabilidade da bolinha que caiu ser numerada com um número par. Ou seja, qual é a probabilidade disso acontecer? Vamos lá. Quais são os números pares na numeração de 1 a 15? Temos o 2, o 4, o 6, o 8, 10, 12 e 14. Temos aqui o total de quantas bolinhas? 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Então, temos a probabilidade de 7 em 15. Então, vamos dividir isso. 7 dividido por 15. 7 não dá para dividir por 15. Então, baixo 0. Vamos lá. Isso aqui vai dar aproximadamente isso daqui, ó, uma dízima. Como queremos a probabilidade ou a porcentagem,
temos que 0,4666 vezes 100, porque a gente vai dar a porcentagem. Então, é 46%. 46,6%. Agora, vamos lá na alternativa e ver qual alternativa assinalar. Temos novamente a terceira alternativa, 46,6%. A probabilidade de sair um número par. Nessa terceira questão, o enunciado já mostra uma figura e apresenta como é a posição frontal dela. E aqui ele já traz uma pergunta: como é a posição frontal dessa figura número 2? Ou segunda figura? A segunda figura é essa daqui. Perceba que, se a gente olhar nesse ângulo aqui, daqui para lá, é a parte frontal dela. A gente vai ver dois quadrados. A gente vai ver essa parte aqui, tipo um L. Irá haver um retângulo aqui no meio, igualzinho a essa figura aqui. Ou seja, a visão frontal é olhando na direção da ponta do lápis, assim. Se olhar assim, a gente vai ver apenas um L. É uma visão lateral. Então, a frontal, como é assim, a gente irá ver essa figura aqui. Voltando à alternativa, de cara já vemos que é essa daqui, a segunda alternativa. Na quarta questão, temos agora duas circunferências e a relação entre alguns ângulos. Nessa primeira, ele fala que o beta tem um valor de 22,5 grau e o alfa ele tem 45 graus. Ou seja, qual é a relação entre esses dois ângulos? Essa é a pergunta que está fazendo ali. A relação é que alfa ele é 2 vezes maior que o beta. Ou melhor, o beta ele é o alfa dividido por 2. Então, encontrando essa relação, eu já consigo descobrir o valor desse x. Como o ângulo laranja ele é 2 vezes, ele é a metade do ângulo verde, então temos que o ângulo laranja aqui, o valor do x, é a metade de 110. Então temos que x ele é igual a 110 graus dividido por 2. Efetuando essa divisão, temos que 55 graus. Procurando a alternativa, encontramos aqui 55 graus. A quinta questão fala o seguinte, que para desenhar um triângulo equilátero utilizando a circunferência, dividimos a circunferência em 3 partes iguais, ou seja, com 3 ângulos iguais. Temos, dividindo aqui em 3 ângulos iguais, seria isso daqui, ó. Aqui, aqui e aqui. Por quê? Porque para fazer o triângulo equilátero, é só unir esses pontos, que eles ficam ligando eles, teremos um triângulo equilátero. Mas a pergunta não é essa, a pergunta é a seguinte: qual a medida desses ângulos aqui, sendo que eles são iguais? A gente sabe que o ângulo de uma circunferência é 360 graus. Esse ângulo aqui, ó, fechadinho. E a gente quer dividi-lo em 3, ou seja, essa parte aqui é 1/3 de 360. Então, 360, eu quero apenas 1/3.
Temos 360 dividido por 3. Encontramos o valor de 120 graus. Na alternativa, aqui está 120 graus. Olá, tudo bem? Vamos dar continuação à resolução dos exercícios da avaliação de vocês. Então, vamos lá. É uma breve resolução dos exercícios, tudo bem? Então, o exercício 6, que ele diz: sabendo que beta vale x mais 20 e alfa vale 3x menos 10, determine o valor de x, é a medida do ângulo central e inscrito na circunferência. Então, qual que é a relação do ângulo central e o inscrito na circunferência? Que beta é igual a alfa sobre 2. Substituindo os valores na fórmula, como que vai ficar? X mais 20 é igual a 3x menos 10 sobre 2. O 2 eu passo multiplicando para o primeiro membro, então fica 2x mais 40 igual a 3x menos 10. Isolando a incógnita, né, que é o nosso x, como que fica? X igual a 50, que eu passo o 2x para o segundo membro e o menos 10 para o primeiro membro, perdão. Então, x fica igual a 50, invertendo, né? Só que a gente não está querendo o x, né? O que a gente quer? O beta e o alfa. O beta é substituindo lá na fórmula inicial, o 50, que agora eu sei o valor de x mais 20, dá 70. E o alfa, 3 multiplicando pelo x, que é o nosso 50 menos 10, dá 140. Que são os ângulos central e o inscrito na circunferência. Então, a alternativa B, certo? Ângulo central 140 e ângulo inscrito 70. Então, exercício 7. Um polígono convexo que possui exatamente 170 diagonais é formado por quantos lados? Então, a relação que S, né, o número de diagonais é igual a n menos 3 sobre 2, sendo n o número de lados. Então, vamos também substituir os valores. Aqui, número de diagonais 170 é igual a n menos 3 sobre 2, porque nós não sabemos o número de lados, é o que queremos saber. Então, vamos passar o 2 multiplicando, 340 é igual a n multiplicando n menos 3. Fazendo as operações necessárias e abrindo aquele parênteses, então deixamos como n ao quadrado menos 3n, eu passo então para o outro lado 340, ficando menos 340 igual a zero. Então, vamos resolver e encontrar o n por Bhaskara. O delta temos que é b ao quadrado menos 4ac. Substituindo b menos 3 ao quadrado, né? O a é 1, perdão, o b é menos 3 no caso, né? O a é 1 e o c é menos 340. Então, fica ali substituído na fórmula e temos que delta é igual a 9 mais 1.360. Delta sendo 1.369. O n é, então, menos b mais ou menos a raiz de delta sobre 2a. O n fica, então, 3, que é menos 3, né? Então, menos com menos dá mais. 3 mais ou menos a raiz de 1.369 sobre 2. Então, o n é igual a 3 mais ou menos a raiz de 1.369, 37 sobre 2. Vamos encontrar os dois possíveis valores para ele. O primeiro é 20, o segundo menos 17.
Qual que é a alternativa, então, correta? É a letra A. Por quê? Número de lados não pode ser negativo. Então, menos 17 nós descartamos e deixamos o 20. Vamos para o exercício 8, que diz, super fácil. Considerando o sólido geométrico, responda qual vista é da imagem com relação a essa pirâmide de base quadrangular. Então, é uma questão mais de observação, não temos um cálculo. Então, ó, pensando que a base é quadrangular, a vista superior. Como seria se eu olhasse essa pirâmide? Perdão, acabei acho que contando já. Se eu olho o olhar superior por cima, qual seria a imagem que eu obteria? Se eu olhasse frontal, né, de frente, e se eu olhasse a lateral, ou será que é uma outra resposta, entendeu? Então, essa imagem, qual parte ela está representando? Superior, uma vista superior, frontal, lateral, ou uma outra resposta, então não é nenhuma dessas. É a letra A, tudo bem? É a vista superior. Se eu olhar de cima essa pirâmide, eu vou ter essa imagem da letra A. Próximo. Na empresa em que José trabalha, possui um reservatório de água no formato de um cilindro, em que seu raio mede 2,5 metros e sua altura 4 metros. Eles pretendem trocar esse reservatório por dois menores. Qual deverá ser a capacidade mínima em litros de cada um dos novos reservatórios? Então, para o volume do cilindro, temos a fórmula que é πr ao quadrado vezes h, que é a altura, e o r, o raio. Substituindo os valores, temos que o volume é igual a π vezes o valor do raio, vamos substituir por 2,5 ao quadrado, vezes 4, que é a altura. Fazendo as continhas, temos que o volume é igual a π vezes 6,25 vezes 4. O volume, então, 78,5. No entanto, nós estamos trabalhando com unidade de medida metros. Então, metros cúbicos, que é a resposta. Só que ele pede no final do exercício em litros. Então, nós temos que lembrar de uma relação lá que aprendeu anteriormente, que o metro cúbico equivale a quantos litros? Então, fazendo a operação, que 1 metro cúbico equivale a 1.000 litros, então 78,5 é igual a 78.500 litros, certo? Aqui, então, 78.500 litros dividido por 2 é 39.250 litros, certo? É só fazer, então, a substituição dos valores encontrados. Perdão, aqui travou o notebook. Então, é só fazer a substituição dos valores disponíveis no exercício e depois fazer a conversão de metro cúbico para litros e dividir por 2. Por que eu divido por 2? Porque ele quer em 2 reservatórios menores. Então, cada um desses reservatórios vão ter 39.250 litros. Tudo bem? Então, é a letra D. E o último. Um baralho possui 52 cartas, tendo a representação de 4 naipes: copas, ouro, paus e espadas. Considere que uma carta é extraída ao acaso. Qual a probabilidade de ocorrer carta Rei de Copas? Então, antes de tudo, vocês é importante também conhecer um pouquinho das cartas do baralho. A carta Rei de Copas, ela é uma só. Então, eu tô dando uma dica muito valiosa para vocês. Se vocês conhecem
baralho, então a carta rei é única, se for pensar no naipe de copas. Então, se ela é única, só existe uma dessas 51, que fica sendo uma razão entre 1 sobre 52, que é a alternativa C, certo? Espero que tenham entendido. Qualquer dúvida pode estar entrando em contato para esclarecer alguma dúvida. E até mais. Bons estudos. Então, a questão número 1 fala o seguinte: um reservatório com formato cilíndrico tem o raio de 2 metros e a altura é 10 metros. E logo em seguida, além de mostrar a imagem, a questão pergunta qual o volume desse reservatório ou desse cilindro. Então, alunos, não sei se vocês lembram como calculam o volume dos prismas e dos cilindros. O volume do prisma e do cilindro basicamente se resume à área da base, assim como eu registrei aqui, AB, ou seja, a área da base, vezes a altura. Na matemática, a gente representa a altura com a letra H. Só que a área da base de um cilindro é a mesma coisa que a área de um círculo. Então, como é que a gente calcula a área de um círculo? A área dentro de uma circunferência. É assim. Π vezes R ao quadrado, vezes a altura. Então, temos que o volume do cilindro é πr ao quadrado vezes a altura. Então, podemos aqui marcar e lembrar sempre que o volume do cilindro é isso daqui. Beleza. Então, agora vamos substituir os valores. Vamos lá. Volume é igual. A questão fala que o raio ele é igual a 2. Então, vamos repetir o π vezes raio igual a 2, 2 ao quadrado, vezes a altura, que é 10. Temos, então, volume igual a π vezes 4 vezes 10. A questão também pede para considerar o π igual a 3,14. Então, temos que o volume do cilindro é 3,14 vezes 4 vezes 10, 40. Então, o volume do cilindro é igual a 125,6. Legal, não é?